cosmovisão, né? A visão do mundo que os antigos tinham, né? A visão do mundo onde se desenvolve e se estabelece a língua que nós estamos estudando. E isso pode parecer às vezes bizarro para alguém que estude qualquer língua, né? O que eu tenho que saber, né? Eu estudo inglês porque eu preciso de um emprego melhor, mas eu odeio essa cultura imperialista da americana e britânica, né? Pois é, mas infelizmente, né, não tem problema nenhum, podes odiar o que tu quiser, é um direito, mas tu não aprenderás inglês. Essa é a notícia que nós temos que dar, não é? A pessoa que estuda uma língua por si só, ela não aprende aquela língua, ela não consegue se comunicar naquela língua, ela não consegue nem ler, nem escrever, nem falar, nem ouvir, nem nada disso, porque existe uma coisa que vem por trás da língua, que foi a realidade de toda uma cultura que exigiu a existência de uma língua, que teve a língua como instrumento principal, não único, mas principal, para comunicar as suas ideias, para fazer a sua história, para construir as suas instituições. E a cultura antiga, ela, mais precisamente a romana, mas como hoje o Mateus dizia na aula, né, é importante estudar as duas línguas, não só a latina, é importante estudar também a grega. Quem estuda uma só fica como se tivesse apoiado sobre uma única perna, e qualquer empurrão, né, que eu tome diante de uma leitura, diante de um problema filosófico, científico, moral, religioso a ser resolvido, se eu estou apoiado somente numa perna, é muito fácil que um texto, uma situação ou qualquer coisa venha me dê um empurrão e eu acabe caindo, né? Então nós teremos essas palestras aqui justamente para, né, conversarmos um pouco sobre sobre diversos aspectos da cultura, principalmente latina, mas também da grega, a qual ela está ligada inseparavelmente, né, de forma irremediável. E hoje o que nós temos para falar são dois conceitos, duas realidades que aparecem muito na literatura, não só greco-latina, vejam só, mas também na literatura hebraica, não é? E no mundo hebraico, que é o conceito de anábasis e catábasis. E, né, para quem não sabe, ana é para cima e kata é para baixo. Então é uma ida para baixo do verbo baino em grego, né? Eu ando, eu vou para baixo ou para cima. E isso nós enxergamos no movimento da história, não só de um povo, não só de uma civilização, mas também no movimento mesmo da alma humana, porque todas as pessoas, sem exceção, sempre tem aquela história: hoje não foi um dia bom, não estou numa fase boa, já estive melhor, não é? Na verdade, a reflexão é sempre feita na catábasis, normalmente, né? Quando a gente está na anábasis, a gente não pensa nisso, né? Ah, como a minha vida está boa, né? O pessoal vai vivendo, aí acontece alguma coisa, né? Muda a conjuntura inteira da vida, e durante a vida acontece várias vezes isso, né? Esse movimento de descida e de subida, e eu, né, faço essa reflexão normalmente quando eu estou lá embaixo, né? Quando eu estou no fundo do poço. Então a gente sempre usa esse tipo de expressão, estar no fundo, estar, né? Eu estava meio para baixo aquele dia, né? Então a gente tem isso numa hora da nossa vida, momentos de subida e descida, que são biológicos, que são, não sei, hormonais, não sei, só sei que eles existem, né? Normalmente os poetas, escritores, eles estão mais preocupados em descrever algo que existia, certo? E ver algo a ser feito, algo bastante prático, né? Se existem explicações biológicas ou não, bom, podem ser levadas em conta, né? Na Idade Média se estudou
muito isso, não é? Nós temos a Hildegard von Bingen que dizia todos os alimentos que nós teríamos que comer em cada situação, né? Em cada tipo de humor que nós estivéssemos tendo naquele momento, né? Então, trigo, bom, esse aí não se depende, né, da época, depende de como está a tua vida, do que tu realmente precisas, né? A carne assim assado, né? Vegetais tais devem ser evitados em tais épocas e por aí afora, né? Então a gente vê que sempre existiu essa vontade também de entendermos também a parte, o que nessa descida e subida na nossa vida tem a ver com a matéria mesmo, né? Com a matéria do nosso corpo. Bom, isso é algo que a gente observa, né? Na nossa própria vida, essa anábasis e catábasis. A gente vai observando e é bom que nós tentemos, né, fazer sempre um esforço, é bom que nós tentemos sempre fazer esse tipo de análise também, não só nesses momentos onde nós estamos no fundo, mas quando, né, como eu estou agora? E pode ser que eu esteja no meio, né? Pode ser que eu esteja numa queda, pode ser que eu esteja numa subida. Bom, e onde isso entra na cultura clássica e entra na literatura? Alguém pode me dizer um personagem que já andou, né, descendo? Odisseus. Né? Ulisses, né, em latim, Odisseu, né? Ele desceu, foi aonde? No Hades. Ao Hades, não é? Por quê? Odisseu foi ao Hades. Não, muito bem. Quem mais? Enéas vai. Enéas desce também, né? E na literatura um pouco mais recente, na Idade Média, Dante, né? Ele mesmo é o autor e narra a sua descida ao inferno, certo? Que mais? Orfeu, não é? Orfeu desce, tem que descer ao inferno. E esses são os mitos, não é? E o mito verdadeiro? Jesus. Não é? Descended ad inferos. Não ad infernos, sed ad inferos. Até as partes mais inferiores, certo? Para tirar de lá as almas dos justos, certo? Então essa descida, ela aparece. Bom, então, olha só, né? Nós temos aí na cultura grega essa importância, nós temos na cultura latina, através da grega, né, o fato de Ulisses descer. Homero, Virgílio está sempre macaqueando Homero, não é? Ele imita tudo. Era uma outra época, né, onde o sentido de originalidade era levado a sério. Que aquilo que é original é aquilo que se aproxima da origem. Quanto mais eu me aproximo da origem, mais original eu sou. Qual é a origem da poesia, da literatura universal mesmo, no Ocidente? É Homero. Então, Virgílio, eu vou fazer o máximo possível, né? Vou dar o meu máximo para chegar mais perto possível de Homero. Certo? E não só ele, mas quem é o amigo né? Quem é o guia de Dante na Divina Comédia? É Virgílio, certo? Por quê? Porque ele não tinha acesso ao Homero. Ele não tinha como, certo? Conhecimento de grego, de Dante, bom, discutível como ele faria. Mas ele leu Virgílio, e Virgílio era a ponte dele com todo o resto. Né? E então, por que Virgílio está ali para guiá-lo? Né? É uma aventura, certo? Na construção do próprio caráter de Dante, na construção do próprio poeta. E ele vai ter que descer, certo? Ele vai ter que descer para só assim subir, porque ele queria subir direto, né? Ele viu um monte, mas, né, estava ali na selva escura, avistou o monte e disse, vou subir. Mas o que existe ali, né? Existe a lonça, né? Um leone, uma loba, né? Tem esses animais que não o deixam passar.
E é isso aí que acontece, né? Ah, Dante inventou isso aí? Dante não inventou nada. Ulisses estava tentando chegar em casa e não conseguiu. Ficava dando voltas, era aprisionado por diversas, ali por Calipso, né? Por Circe, por essas bruxas e divindades e por aí afora, e não conseguia, até que é resolvido. Não, olha, tu vai ter que ter um contato com a parte mais inferior, né? Nos infernos, para de lá tu saberes exatamente o que tu deves fazer, né? E aí ele vai. Enéas também, né? Então eu vou lá para o inferno e vou saber o que eu tenho que fazer. O que é esse contato? Existem diversas formas de interpretação e muita coisa que a gente pode tirar, e não vai ser uma palestra de meia hora, né? Numa palestra de meia hora, agora menos ainda, que a gente consegue tirar, né? Por que diabos a pessoa tem que descer, né, até as partes mais baixas para dali, né, subir vitorioso? E Camões, quem é o herói dos Lusíadas? Vasco da Gama, né? Vasco da Gama. Só que os Lusíadas é um mito verdadeiro, né? Excede Rodamonte, o Vão Rugeiro e Orlando, ainda que fora verdadeiro, né? Tudo isso aí que Homero, gregos, romanos, né? Idade Média, Dante e tal, né? Isso aí tá tudo bem, é muito bonito, né? Tudo bem, né? Me ensinaram a escrever versos, né? Dante era um leitor e imitador de poesia italiana, né? Todo métrico, a rima, tudo é imitado da poesia italiana. Só que ele disse, só que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram, a quem esses deuses pagãos, esse pessoal todo, né? Isso aí tudo foi superado, porque o peito ilustre lusitano, né, é algo mais forte, que cala tudo que a musa antiga canta. Mas e aí Vasco da Gama vai para o inferno? No inferno, quando a gente olha o mapa mundi, sim. E essa curva que é necessário fazer ao redor da África para se chegar nas prometidas Índias, né? Um lugar paradisíaco, sonhado né, não conheciam direito, né? Então por isso, né, faziam sempre aquela ideia, assim como a Etiópia, né? Os gregos tinham em grande estima a Etiópia, né? Não, lá os etíopes, os deuses amam os etíopes e tal. Então, tiveram uma vez lá, né? Alguém trouxe alguma notícia e ficou por isso, né? Então os etíopes, meu Deus, os etíopes é um povo muito mais evoluído que nós, pobres gregos e tal. Sabemos ou não sabemos direito, né? As línguas na Etiópia não sobreviveram, nós não conseguimos acessar direito à cultura, mas enfim, o que interessa é que os gregos tinham muita alta conta, né? E o homem na Renascença tinha no final da Idade Média já, e Renascença tinha muito em alta conta a Índia, né? Por questões comerciais principalmente, porque é bom ter pimenta em casa, porque se eu não tenho pimenta, a carne apodrece, eu mato um boi, né? Se eu não tenho especiarias, eu não consigo também disfarçar o gosto podre dos alimentos, né? Antes de existir refrigeração, então no verão as coisas estragavam, né? Comida estragava. Mas então o que Vasco da Gama faz, né? Esse herói real, que não é como Rodamonte e Rogério, não é? Ele também desce, e ele tem que passar além do bojador, além da dor, como diz o Fernando Pessoa, não é? Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Então ele tem que enfrentar toda essa descida para aí sim poder subir. E a subida é dura, não é? Não é bem assim, né? É muito mais fácil descer do que subir. É isso que acontece, tanto que os Lusíadas já começam, né, na subida. Começa em medias res, isso ele aprendeu e imitou de Homero, porque Camões é um poeta muito original. Ele se aproxima da origem, onde começa a Ilíada, ao final da guerra, e onde termina, antes do fim da guerra. Então ele não conta nem o início nem o fim. E
Camões, de outra forma, também faz meio, depois no meio depois uma outra técnica que é da Odisseia, não está na Ilíada, mas ou pelo menos não de forma tão concreta, se contar a história, não é? Das suas, né, a sua própria história dentro de fatos históricos importantes, que para Camões é a história de Portugal, não existe mais nada superior à história de Portugal, não é? Afinal é a história que realmente interessa. Muito bem, então Camões já começa nessa subida, e que é uma subida muito dura, mas assim, tá tudo bem. E o Antigo Testamento, o que tem de subida e descida? Quem é que desce e tal? Não? Alguém desce e sobe? Exílio da Babilônia. Essa é a pista. Essa é a pista. Na verdade, toda a Sagrada Escritura é isso aí. Um resumo da Sagrada Escritura é a história de descidas e subidas. As descidas são fáceis, né? Eu me esqueço daquilo, não consigo, perco o contato com a tradição, né? Esqueço, então Israel esqueceu-se das promessas de Deus e foi castigado, certo? Então ele acaba descendo, né? Então tem exílios, tem guerras, tem um monte de coisa, está sempre indo assim. Aí vem o tempo dos reis, mas depois cai de novo, né? Aí tem ascensão e queda, né? Tem anábases, tem catábases, até chegar, né, onde a vida inteira de Cristo é um resumo disso aí, não é? Porque a gente diz que Cristo nasceu, né, foi concebido de Espírito Santo. Essa preposição de, ela significa sobre, né, de língua latina, de re literária, né, sobre a língua latina, sobre a coisa literária, não sobre a literatura. Ou ela significa de cima para baixo, né? Então, se encarnou, essa ideia de encarnação sempre tem essa ideia de descida, né, que o próprio Deus desce, certo? Fica aqui embaixo, desce mais ainda depois da morte e depois sobe, não é? E aí acabou a história. É isso aí. Agora todo mundo espera pelo dia que também vai subir, não é? E aí pronto, não tem mais as coisas. Individualmente nós temos a nossa própria história, né? Nós temos a nossa queda, nós temos a nossa catábasis, nós temos a nossa anábasis, e assim vai indo, né? Porque senão, né, não é humano, né? Não é real. Se não existir isso, não é real, né? A gente não pode idealizar, né, estarmos no alto sem antes termos estado embaixo, até porque o alto só existe quando existe o baixo. É um conceito que não existiria se nós fôssemos bidimensionais, não é? Nós não teríamos nem palavras para dizer isso aí, né? Alto e baixo. Então a gente vê que a própria língua, se a língua expressa uma realidade, é porque essa realidade de alguma forma existe. Por mais imperfeita que possa ser essa representação das palavras na língua, essa realidade existe. Então, Enéas, né, ele na Eneida, ele desce aos infernos. É muito bonito porque Virgílio conheceu um lugar, né, como ele vivia na Itália, uma região vulcânica que era realmente infernal, né? Então nós temos ali o vulcão onde Enéas põe a porta do inferno, e é ali onde Virgílio põe a porta do inferno, é ali onde Enéas deve entrar para falar com seu pai, porque o seu pai vai dizer exatamente o que ele tem que fazer. Eu acho que todo mundo já viveu isso, né? Talvez não precise ser o pai, mas pode ser: eu tenho que entrar e descer para um lugar mais profundo, né?
eu tenho que me aprofundar. Olha a palavra que a gente usa para dizer quando eu tenho que estudar um assunto bem estudado. Eu não digo eu tenho que arrasar, né? Ficar no raso, né? Eu tenho que me aprofundar. E até essa gíria, né? Porque arrasar daí virou uma gíria assim, né? Eu vou me aprofundar nisso aqui porque depois eu vou arrasar. Posso até dizer isso aí, né? Então, e o que é esse Enéas indo para partes mais profundas, para o Hades, certo? Falar com seu pai? É justamente uma das interpretações, né? É justamente esse contato com a tradição, que é o que nós aqui nesse curso buscamos, não é? Afinal, para que aprender latim? Para ter um contato com essa tradição, que é, eu sempre digo isso em todas as palestras, mas é a democracia dos mortos, do Chesterton, certo? É aquilo assim, Enéas podia perguntar para quem estivesse ali, Enéas podia falar com deuses, ele interage ali com os deuses, certo? Enéas é sacerdote. Enéas saiu de Troia vivo e aceitou não ficar e morrer por sua pátria na batalha, porque ele foi confiado, né, pelos deuses a missão de levar a tradição de Troia para um lugar seguro, fazer com que tudo aquilo que Troia representava, sua história, sua tecnologia, em suas artes, todos os seus valores, não se perdesse. E Enéas, ele cumpre essa missão, por isso ele é chamado do Pio Enéas, né? Pio Enéas, Virgílio sempre chama, ou santo, não é? Virgílio, pagão, não é? Nunca ouviu falar de Cristo e tal, e caracteriza Enéas assim, né? Como um santo, aquele que cumpre a vontade de Deus em detrimento da sua própria. Um tema do Eutífron, do Platão, não é? Então ele está fazendo isso, né? E está fazendo muito bem, não é? Afinal ele é convidado, né? A grande e poderosa rainha Dido se apaixona por Enéas, não é? E aí o que ele faz? Beleza, né? Vou ficar aqui com meus deuses mesmo. Já tem aqui os fenícios, bom, beleza, tá aqui um reinado rico, já está tudo pronto, né? Eles, não, o que tem que fazer é ir e fundar uma nova cidade onde se mantenham os valores e a tradição de Troia. E a vontade dele não é essa, e essa imagem é usada, né? Dido, bela, poderosa, rica, tudo o que poderia um sujeito na situação dele desejar, né? E o que ele faz? Vou cumprir com os desígnios divinos, e vai, né, levar os penates para esta terra prometida, e terra, né, que não vai ser fácil, né? Então ele está ali, só que ele consegue? Não, assim ele não consegue chegar na Itália, no caso, não é? Assim como o Dante não consegue subir o morro, porque, né, tá bem mais fácil a situação de Dante, né? Dante tem 3 animaizinhos ali e tal, Enéas tinha deuses, monstros e todo mundo ali e tal, impedindo o caminho dele, né? Estava com esse caminho impedido por muito mais coisas, né? Mas ele resolve a situação, né, indo lá, recorrendo à tradição e saber o que fazer. E é isso no que nós aqui, né, ao estudarmos latim, queremos, em princípio, porque senão não vale a pena. Tem gente que estuda latim para poder ler o Asterix, né, que está editado em latim, o Diário de um Banana foi escrito também, né, o Harry Potter, né, está escrito em latim, não é o caso de ninguém aqui, tenho certeza. Então, o que nós vemos é essa descida necessária por qual todos nós temos que passar, né? Como Enéas
desce, como Ulisses desce, como Orfeu desce, certo? E o problema do Orfeu não foi descer, isso aí foi fácil, né? Orfeu tem que buscar a Eurídice, né, sua esposa, né, que tinha morrido, estava na mansão dos mortos, né? E ele tem que buscar, bom, isso aí ele até faz e tal, tem alguns problemas, né? Mas depois na hora de subir é que foi difícil. Foi difícil por quê? Porque tinha monstro, tinha uma loba, uma onça e um leão, e não sei o que e tal, tinha essas coisas, não, ele só tinha que vencer a si mesmo na subida, né? Para resgatar aquilo que realmente de valor tinha, né? Ele tinha, que no caso era a própria Eurídice, e ele tinha que vencer a si mesmo. Olha, é simples, tu não olha para trás e vai dar tudo certo, né? Vai sempre em frente, ela estará indo atrás de ti. Tu vê, né? Quando tem mais gente aí que olha para trás e se dá mal, né? No Antigo Testamento, que é que se dá mal olhando para trás. A mulher de Sodoma e Gomorra lá do filme de Sara. a esposa de Ló, né? E também o próprio Enéas, a mulher de Enéas, né? Ó, vai sempre em frente, não olha para trás, vence-te a ti mesmo e aí vai dar tudo certo, né? Também olha para trás. Aí o Enéas já empreende a viagem solteiro, né? Por isso que a tentação ali de ficar com Dido estaria tudo certo, né? Em princípio, a olhos humanos, há uma moral na época vigente, bem tranquila, não é? Tá tudo certo. Por que ele não pode ficar ali? Pô, ele chega ali no lugar, a rainha se apaixona por ele conta a história, né? Todo mundo ama, né? Então a beleza, né? Por que ele não fica ali? Não, vence-te a ti mesmo, é isso que tu vieste fazer, né? Pegar a tua cultura e a tua tradição e jogar junto com essa aqui, daqui a pouco ela se perde, né? Ou tu vai esquecer os penates, né? E aí um dia tu te esquecerás de Troia, certo? Mas beleza, né? Não tem problema nenhum, a gente não faz isso todos os dias, né? Eu ia fazer um negócio, no meio do caminho aconteceu outra coisa, eu desisti, né? Não, pode ser, né? Errado? Em princípio não, mas não para o Pio Enéas. Para o Pio Enéas é errado. Para o Pio Enéas eu tenho que seguir em frente e fundar aquela que será a capital do mundo, né? E que nunca cairá. Caiu? Até hoje, né? Está aí. E não é fácil, né? Então chegar, não, tinha um terreno baldio lá e aí Enéas construiu Roma, né? Ele nem construiu Roma, né? Constrói Alba Longa e tal, né? Depois tem que ligar, tem que fazer um esforço ali mitológico para ligar Rômulo e Remo os descendentes de Enéas, que aí sim vão ser os fundadores de Roma, né? Mas o que a gente pode ver em toda a literatura, e é algo interessante de ser feito, né, em todas essas histórias, vermos se nós estamos com essa descida e subida, e o quanto essa literatura, quanto qualquer obra que nós pegarmos, o que ela tem a nos dizer, né? Tem umas que são bastante óbvias, como essas aí, né, onde a pessoa realmente pega e vai lá para o inferno, depois sobe, né? Bom, tudo bem. Algumas são mais sutis, mas ainda bastante claras, não é? Onde entra Odisseu, né? Ulisses, curso de latim, Ulisses, né? Onde Ulisses entra, né? Assim que ele sai de Troia, está tudo feliz, ganharam a guerra, beleza, saquearam a cidade, está todo mundo rico, feliz e tal. Ele vai para a ilha dos comedores de lotos e tal, né? Mas a coisa está indo bem, né? Ele está indo ali, tentando achar um porto para poder se reabastecer, até chegar em casa e tal. A história vai sendo contada, aqui não deu, bom, tudo bem, né? Mais ou menos uma coisa leve, né? Até que ele chega numa ilha onde não há cultura
Eles não fazem nada lá, eles não têm escrita, não é? Vivem ali criando ovelhas e tal, não plantam, não tem nada. É a terra dos ciclopes. E aí Odisseu chega com seus homens e entra na caverna, certo? E cai. E aí eles vão todos morrer. Não há o que possa salvá-los. Ali já é a morte. Eles ainda estão vivos, mas é como se estivessem mortos. Todos os dias o Ciclope vai comer 2 deles. Mas como Odisseu deu vinho para o Ciclope, para Polifemo, não é? Tá tudo bem, porque aí o Ciclope, pô, tu é um cara legal, né? Eu gostei do vinho, vou te comer por último. Tá todo mundo morto, o pessoal tá, bom, todo mundo desesperado, nós vamos todos morrer e tal. E em princípio não há salvação, mas não para o engenhoso Odisseu, não é? Que não era o guerreiro mais forte, era um dos menores exércitos, não o menor, não me lembro, mas os menores exércitos que foi para Troia, mas é o cara que venceu a guerra, e não com a força. Aquiles era mais forte. O que aconteceu? Depois dos Ajax, um ficou louco, né? Diomedes, esse pessoal aí podiam estar lá até hoje brigando, mas quem vence a guerra é Odisseu. Para cair ali num buraco, né? Descer num buraco e morrer assim, comido, né? Ser devorado por um gigante, por um ciclope gigante, né? Não é assim, né? Ulisses venceu a guerra de Troia com a sua ideia, com a sua inteligência, né? E é assim que ele vai também sair do buraco, para usar um jargão moderno, né? Ulisses vai sair do buraco com a sua inteligência. E o Ciclope pergunta: qual é o teu nome? Ninguém. Meu nome é Ninguém, muito prazer. Ninguém. João Ninguém, né? Poderia ser. Ninguém. Ah, prazer, Ninguém. Vou te comer por último, porque eu gostei muito do vinho, né? E beleza, porque o problema não era só sair da caverna. O problema era sair da caverna e os irmãos de Polifemo não virem ali, né? Então tem que pensar em muita coisa. Agora, quando eu penso em sair do buraco onde eu estou na minha própria vida, só assim, eu quero sair, depois eu vejo o que eu vou fazer, bom, não é isso que Ulisses nos ensina. Porque se eu sair, pode ser que existam outros ciclopes ali. Se eu sair, não é? Eu posso matar aqui Polifemo. Bom, vamos matar. Beleza. E quem vai rolar a pedra que está lá na frente, que tranca a porta da caverna? Só um gigante é capaz aqui. Nem nós todos juntos aqui vamos conseguir rolar aquela pedra. Tem que ser um gigante. Ah, beleza. Então nós não podemos matá-lo. E se eu sair, aí pode vir os irmãos dele, né? Não, então vamos furar o olho. Vamos furar o olho dele, né? O Ciclope tem um olho só, né? Pelo menos esse é o médico. Vamos furar o olho dele, ele vai ter que sair, porque ele vai ter que tratar dos ferimentos. Uma hora ele vai ter que pegar água com mais comida e tal, né? Vai ter que deixar o rebanho ir pastar, o rebanho de ovelhas, né? E aí os irmãos dele. Isso tudo teve que ser pensado antes de eu tentar sair do buraco. Se eu não pensar nisso tudo, eu digo, meu Deus, me apavoro, chego lá tentando empurrar a pedra, e antes que Polifemo me devore, é capaz de eu morrer de tanto fazer força para empurrar a pedra. Então aí, nessa catábasis aí, nessa queda de Ulisses, né, o que salva é uma prudência, que é uma pré-vidência, né, ver antes, é uma prudência da parte de Odisseu, que não exige nenhuma força, não exige nada, exige somente pensar naquilo que pode acontecer, no que existe, que Aristóteles daí chama em potência, né? O que pode ser, o que pode ser que aconteça. Bom, pode ser isso, pode ser aquilo e tal, não sei o quê. E a gente vai lendo a história ali, tá? Não, meu nome é Ninguém. Então, o que isso tem a ver? Sabe? Não, por quê? E aí eles então furam o olho enquanto Polifemo está dormindo. Polifemo se levanta, cego, e grita, né, para os seus irmãos: venham aqui, fui ferido, estou cego. E eles perguntam: quem te feriu? Ninguém.
e os irmãos. Se ninguém te feriu e tu estás cego, essa é a vontade dos deuses, é lá contigo. Eu é que não vou te ajudar para depois algum deus também ficar, né, bravo comigo. E pronto. Então os outros, ele se livra dos outros ciclopes, né, sem fazer força, sem precisar furar o olho de mais ninguém, certo? E realmente, né, a Polifemo uma hora tem que abrir a caverna, eles fogem ali também escondidos, né, nas peles das ovelhas e tal. E muito bem, aí eu sou o cara. O que acontece quando a gente sai do buraco normalmente, né? Olha aqui, eu sabia, cara, eu era pobre, eu era um bêbado, vivia drogado, né? Hoje estou curado. E aí, é isso aí que acontece com Ulisses, não é? Ele olhou para assim, olha lá, tamanho da caverna, olha o buraco onde eu estava, né? Olha o tamanho da pedra. Com a minha inteligência, eu venci isso aí. E aí, ele já no seu barco, né, grita: Polifemo, meu nome não é ninguém, eu sou Ulisses, filho de Laertes, rei de Ítaca. Dá nome, endereço, CPF e tal, né? E só que Poseidon, né, ele disse, ele não é Deus, mas é filho de um, né? Poseidon não, Polifemo, né, filho de Poseidon, né? Netuno, curso de latim, é Netuno, não é Poseidon, certo? E então ele, olha, Ulisses, tu tá ferrado, agora tu não vai conseguir voltar para casa, porque meu pai é o Deus do mar e ele não vai deixar tu voltar para casa, certo? E já chega de injúrias contra o Deus do mar, tu não vai voltar para casa. E aí, toda aquela inteligência, venci a guerra, venci o gigante, né? Mais história para contar e tal, vai por água abaixo. E Ulisses vai, e não chega em casa, Então, nós vemos assim, né, que essa história de entrar em buraco é um dos temas preferidos, assim, da literatura antiga, né? Nesse negócio de cair num buraco e ter que sair, vamos ver como é que a gente vai sair, né? No mito verdadeiro, né, o que acontece é que Deus vem de cima, não é? Pelo menos quanto à analogia, de Deus não vem nem de cima, nem de baixo, nem do lado, coisa, né? Deus não está no espaço, então não tem esse sentido de direção, mas enquanto analogia ele vem, né? E é o único jeito da gente entender a coisa. E aí para onde é? E aí ele se faz carne aonde, né? Ele sai da onde? Um buraco. Nasceu num buraco, um buraco ali na pedra e tal. E aí ele sai do buraco, assim como os homens, até afinal, porque sabe por quê? Porque se fazer homem é sair do buraco, entrar em buraco, sair do buraco, entrar em buraco, sair do buraco, não é? Como o Odisseu, né, gosta aí de fazer isso, né? Entrar no buraco lá do Ciclope, certo? Depois Odisseu depois tem que ir para o inferno, né? E aí Orfeu tem que ir lá salvar Eurídice também do buraco. O Dante tem que ir para o inferno. Não basta ir para o inferno, tem que descer lá embaixo, não é assim, vou passar aqui no inferno, não. Descer não. Porque isso é ser homem. Isso é ser homem. Eu vou de propósito lá entrar no buraco? Não. Mas eu caio no buraco. Pelo menos espero. E se eu não cair, eu não sou homem. Se eu não entrar no buraco, eu não sou homem, né? Eu, como ser humano, é isso aí que é a condição, né? Então Deus entra no buraco para depois poder sair. Um pouco antes disso, né, uns 400 anos, 400 e poucos, tinha um cara na Grécia, né, que estudou bastante lá com Sócrates e que disse isso aí, né? Os homens estão no buraco e é muito difícil tirá-los desse buraco. O pessoal entrou lá, está aprisionado lá dentro desse buraco, certo? E lá eles estão satisfeitos, com tudo que acontece dentro dessa caverna, não é?
Tá tudo bem. Eles veem ali as imagens projetadas, né, na parede, né, as imagens da realidade, a luz vem por trás, eles estão lá contados, eles não conseguem se... Mas está tudo bem, aquela é a vida, né? Eu vejo ali as imagens, né? São reflexos ali. Mas para eles aquele é o mundo, certo? Tem que um cara sai. E não sai assim, ah, beleza, vou sair, tá, beleza. Não, ele tem que sair, tem que se desacorrentar, tem que tomar essa iniciativa, tem que ter essa iniciativa que não é natural, o cara não sei, ah, beleza, vou sair, pronto. Né? O cara tem que ter essa força toda para poder sair dali. Aí ele sai e a primeira coisa que acontece é cegueira, não é? Cegueira, ele não enxerga mais nada. Porque quem não está acostumado com a luz, não é? Fica praticamente cego. E ele vê toda a realidade, ele diz, mas não era assim. A vida, o que eu achava que era vida, não é vida, certo? Eu precisei sair da caverna, eu estava lá embaixo, eu precisei sair. E ele não consegue convencer depois o pessoal que está lá dentro, ele volta e diz, pessoal, vamos lá, muito melhor, essas imagens projetadas da realidade não são a verdadeira realidade, né? Não são a realidade, eu vou tirar vocês daqui, né? Vai ser isso aí e tal. E o que acontece, né? Como justo, em Platão, né? 400 anos antes de Cristo, o que acontece quando uma pessoa faz isso? Né? Ela é crucificada, né? Então, a gente vê, né, esse mito platônico, né, o mito da caverna de Platão, é o mito da caverna da história humana, que está em tudo, em todas as culturas, pelo menos as que até eu não sei nada do Japão, da China e tal, não sei se lá tem caverna, se o pessoal gosta dessa história de descer no inferno e voltar e por aí é tudo. Mas assim, quando a gente lê a literatura universal, a gente enxerga isso em todos os lugares, na Bíblia, na poesia grega, na poesia latina, na filosofia grega também, nos relatos históricos, certo? Nós vemos esses povos, não é? O livro mais famoso e mais lido sobre Roma é justamente a ascensão e queda do Império Romano, né? Nós vemos isso acontecendo com povos, com pessoas, com cidades, com instituições, né? Que começam ali, né, meia dúzia de gato pingado, aí o negócio vai, de repente, pá, cai, né? Aí esqueceram das promessas e aí cai. Enfim, né? Então a cultura ocidental inteira está recheada com esses conceitos e com essas realidades, não é? Bueno, alguém tem algum comentário, alguma coisa que queira colocar aí, então? Essas palavras são hebraicas, anábasis e catábasis? Não, gregas. Gregas. Uhum. Exato. Como explicar as estações do ano, né? Que esse é o mito das estações do ano, né? O que eu sei, um grego e um romano, eles sabiam que existem estações do ano, assim como nós sabemos, certo? E a origem, né? Isso nós vamos tratar numa outra palestra, mas a origem dessas estações do ano, lá eles inventaram uma historinha, porque não tinham não tinham astronomia, né? Não tinham observatório, não tinham física, né? Não tinham isso aí para explicar os movimentos da Terra, tudo isso aí. Então é falso, né? Porque se eu explicar olha, cara, a explicação é a mesma, não é? A explicação é a mesma. Tu tem a vontade que não é da própria Perséfone, é uma vontade divina, né? É uma coisa sobrenatural que a puxa para baixo, não é? Aí depois tem lá um acordo e aí ela pode subir, né? Passar um tempo na superfície e um tempo nas profundezas, certo? E assim são as estações do ano, não é? Nós sabemos, é o Sol, é a distância do Sol, a inclinação da Terra e tal, isso aí vai moldando as estações do ano. Mas é a mesma coisa, a distância em que Perséfone está da superfície da Terra é o que determina as estações do ano. O mito, isso é uma outra palestra, ele não é falso, certo? Ele, até porque assim, quando
Nós buscamos sempre, principalmente através da lógica, chegar o mais perto possível da expressão da verdade. E o máximo que a gente consegue é fazer uma analogia. É uma coisa, só que dá muito trabalho dizer isto é como se fosse aquilo, então a gente diz isto é isso, mas o certo seria dizer isto é como se fosse aquilo, né? Porque a realidade é uma só, imutável. O discurso ele vai ter sempre um problema, né? E aí me digo, né, o que é melhor para se entender as estações do ano, o mito de Perséfone, né? Ou qualquer cálculo, qualquer equação aí que nós possamos pôr aqui no quadro, né, e demonstrar a existência das estações do ano. Acho que as duas coisas são úteis, são linguagens, são níveis diferentes, né? Mas se nós nunca tivéssemos tido o mito de Perséfone, nós nem teríamos condições de pensar sobre as estações do ano. Nós só teríamos condições de nos apavorar e pensar assim, meu Deus, agora o sol saiu e pronto, e não nasce mais nada, eu estou tentando plantar e não nasce, eu vou morrer de fome, nunca mais vai ter sol e essa coisa toda. E o que eu tenho que fazer? O único jeito de eu não me apavorar com um negócio desse é ir lá perguntar, pai, vô, é sempre assim ou eu é que estou vendo as coisas, né? Porque por mim eu estou apavorado, né? Eu chego na idade de conseguir pensar um negócio desse, aí eu recorro à tradição, e aí eu pergunto àquelas pessoas que viveram antes de mim e que têm uma opinião para dar. E se o meu bisavô já está morto, que bom seria se ele tivesse escrito alguma coisa. E os nossos bisavós escreveram, né? Enquanto ocidentais, né? Vovô Homero está aí, né? Vovô Moisés está aí, Platão, Aristóteles, meu tio avô, né? Aristóteles, Platão, todo esse pessoal já deixou a coisa assim. Então quando eu me apavoro com alguma coisa, qual é o remédio? O remédio é ir atrás de gente que também viveu e que tinha assim 2 braços, 2 pernas, uma alma imortal e por aí afora, não é? Então, na tradição, a tradição é aquilo a que eu recorro para realmente, né, não me apavorar assim, porque, meu Deus, cadê o sol? Agora já era, pronto, né? E entrar em desespero, e aí que é o final da existência humana. Bem, ficamos por aqui então.